Agora eu vou falar de algumas características dos fundos de investimentos. Tá? Rentabilidade do fundo. A rentabilidade no fundo é uma rentabilidade passada, né? A gente não tem como saber a rentabilidade futura porque é um fundo pós-fixado. A gente não sabe o que ele vai investir, por exemplo, no CDI, qual ativo que ele vai comprar, qual percentual. A gente não sabe a rentabilidade, sabe da estratégia. E aí, mesmo a estratégia, ela é defasada. Ele informa no site, mas a gente já tem um pouco mais de dificuldade de saber o que exatamente, qual papel que o gestor comprou. A gente tem uma análise do fundo analisando pelo histórico, né, chamado track record. Ele é o que nós analisamos, ou seja, o que ele fez lá no passado, né, qual a rentabilidade do fundo no passado. Então, quando você olhar o fundo, analisar o fundo, é bom você analisar com histórico, 12, 24 meses, e analisar mensalmente para ver a questão até visualmente, a questão da volatilidade, quantas vezes o fundo ficou, se for um fundo de renda variável, quantas vezes no ano negativo, né? E aí mas tem outra forma de analisar isso que eu vou explicar mais na frente, tá? Mas é bom para você dar uma olhada como é que foi o mês a mês, também analisa, lógico, o longo prazo, né? 12, 24 meses pelo menos, né? No fundo de renda variável, mas é bom você dar uma olhada ali também no mês para ver como é que foi o desempenho do fundo. A rentabilidade divulgada já é líquida de taxas e tarifas. Então tem gente que fala assim, mas quanto que o fundo cobra? O fundo cobra, geralmente, o fundo de renda variável, ele cobra 2%, aí a média do mercado é de 2% de taxa de administração. Mas a rentabilidade já é líquida de taxas e tarifas, ou seja, você não vai deduzir da rentabilidade isso. Então, assim, é preferível um fundo com uma boa gestão, com uma boa equipe, né, com analistas, bons analistas, e que dê uma rentabilidade melhor e que tem uma taxa de administração de 2%, do que um fundo que tem uma taxa de administração da mesma renda variável, né, 1% de taxa de administração, mas que tem uma rentabilidade, um retorno aí bem menor para o investidor. Então, assim, tem que analisar essa questão. Analise o fundo pela rentabilidade, pelo histórico da gestão. Então, é importante fazer esse tipo de análise e não verificar só quanto cobra taxa de administração, taxa de performance, não é muito dessa forma, não. Agora, também, pagar 1,5%, 1%, né, num fundo de renda fixa, né, aí sim, aí já é uma coisa muito alta, né, já é bastante elevado, porque 1% aí no fundo de renda fixa, com uma gestão, né, passiva, ou seja, que acompanha o índice, aí também já é demais, já é muita taxa. Então, vale a dica aí. Taxa de administração e resgate, a taxa de administração é uma taxa anual, igual eu falei, 2% no fundo de renda variável, geralmente 2% ao ano, né, mas é cobrada dia a dia. Então, isso já é deduzido aí do valor da rentabilidade, conforme eu falei. Resgate, cada fundo tem um tipo de resgate, você tem que ver o fundo específico, qual o prazo de resgate. Tem fundo aí com 1 dia, 5 dias, 10 dias, 30 dias, até de um ano de resgate. Então, é olhar mesmo como é que está o fundo aí para verificar o prazo de resgate. A tributação e imposto de renda no fundo de renda fixa, no fundo multimercado, ele tem o Come Cotas, que é 30 de maio e 30 de novembro, que ele é cobrado, o menor percentual da renda fixa do fundo, se for um fundo de curto prazo e longo prazo, ele cobra menor percentual, e depois ele faz o ajuste quando for no resgate, ele ajusta, mas é cobrado aí 30 de maio e 30 de junho o imposto de renda. Tá? O papel do gestor do fundo, do gestor e do administrador, né? O gestor do fundo, ele faz a compra, né, dos ativos, ele que investe o patrimônio do fundo nos ativos, escolhe os ativos para o fundo comprar. O administrador, ele cuida ali do investidor, da regulação. Esse é o papel mais do administrador, como o próprio nome diz, é o administrador dos fundos, né? Aqui eu falei do prazo falei do resgate, mas não falei da cotização e liquidação, tá?
Então, o prazo de cotização, geralmente, aí nas instituições já passa o valor total, mas o valor total não, o prazo total, mas já é dividido em cotização e liquidação. Cotização é quando o fundo fica rendendo. Por exemplo, um fundo de 30 dias, se for uma cotização 29 dias, ele passa 29 dias rentabilizando, e se a liquidação for um dia, esse um dia aí ele não tem a rentabilidade. Então, liquidação é para o crédito na conta. Um outro item importante para ver em fundo de investimento, principalmente um fundo de renda variável, até um fundo multimercado, é analisar o índice de Sharpe do fundo, que é um índice de retorno e risco e retorno, né? Ou seja, o quanto ele conseguiu daquele retorno, o que ele teve de volatilidade para ele conseguir aquele retorno. Não precisa fazer cálculo nenhum, todo fundo tem o índice de Sharpe, é só você pedir lá para a instituição, né? Geralmente na lâmina já vem, mas se não tiver, a instituição ela consegue ter essa informação, é só você pedir qual é o índice de Sharpe. Quanto maior o índice de Sharpe, né, mais distante de zero, é melhor, porque significa que ele teve aí menor volatilidade para conseguir aquele retorno. Então, é melhor. O fundo com índice negativo, você já fica lá com o pé atrás, já analisa com mais critério, né? Porque aí não é bom o índice negativo, significa que ele teve bastante volatilidade e apresentou menos retorno. Então, dá uma olhadinha nisso também, que é importante. Ok?